Prezados irmãos, que a paz e a bênção do Cristo esteja conosco. A nossa casa se alegra muito quando a gente vê rostos, amigos, fraternos. Nós enchemos de alegria, porque faz parte da família espiritual. E nós vamos fazer uma festa no dia 15 de agosto, com um objetivo: arrecadar fundos, porque nós fizemos o telhado do 2º andar e realmente foi quase 50 mil reais. Uma vez por ano, a gente se propõe fazer uma festa desta. Esse ano é italiana. Vai ter mágico, vai ter cantora, vai ter dança típica, né? E vai ter uma comida que eu vou tentar fazer para vocês. Eu sou bem esperta, que se alguém fazer e ficar salgada, ruim, eu sei que vocês brigam. Aí eu falo, fui eu. Aí vocês não vão na salinha. Aí vocês têm que falar, mas está tão boa. Não é? Então é um pouco de esperteza, sabe? Olha, hoje eu estou com o Zé Carlos, né? Que representa a nossa casa, às vezes em outras casas espíritas. Nós temos aqui o Marcelo, que dirige. Você representa o trabalho de segunda-feira da desobsessão. Então, gente, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Senhor, Mestre dos mestres, eis que nos reunimos novamente em Teu nome, com o coração ansioso, para ver-te através do nosso pensamento. Fazei, Mestre amado, que o nosso coração pulse de alegria, de amor ao nosso próximo, para sermos dignos da Tua bênção e do Teu poder. Jesus, una aqueles que estão enfermos, aqueles que se encontram em hospitais ligados a esta casa, que sejam unidos nesse instante a esse trabalho de evangelho, para que em breve se recuperem, para a sua alegria e para a sua glória, Senhor. Ó Mestre, cremos em Ti. Como disse aquela mulher, Senhor, creio. E então dissestes, na verdade, nunca vi uma fé como essa. E ela então respondeu com tanta sinceridade, Senhor, auxilia-me na Tua fé. Então, Jesus, abençoa esta reunião, inspira cada um de nós aqui, para captarmos o que o nosso Marcelo irá passar para nós, para que tenhamos ouvidos para ouvir, olhos para enxergar em inspiração. Jesus, queremos seguir-te para todo sempre. Queremos perdoar aqueles que nos ofendem, como nos ensinaste. Queremos aprender cada vez mais as Tuas lições sublimes, para não vivermos nas trevas que projetamos. Queremos, Jesus, nos abraçarmos fraternalmente, dizendo a cada um, és meu irmão, porque todos nós somos filhos do Pai Eterno. E então, Jesus, em Teu nome, em nome de todos esses mensageiros que aqui se encontram, que damos por iniciado o Evangelho desta noite, se conosco, agora e sempre, que assim seja. Então, gente, nós vamos passar a palavra para o nosso prezado Marcelo, não é? E vamos prestar atenção, porque da nossa parte, nós vamos fornecer a nossa energia, o nosso fluido, para que os mentores possam realmente saírem desse recinto e todos que estão enfermos possam nesse instante receber o que precisam para que a saúde volte.
Nós queremos hoje falar um pouco de fé na visão espírita, e sempre que a gente é convidado para falar de terça-feira, a gente fica muito feliz. Nós estamos mais vinculados a uma tarefa da segunda-feira, que é a tarefa da desobsessão aqui no centro. É um dia que a gente está mais frequente na casa espírita, mas a sexta-feira, por ser a reunião pública, a reunião onde a casa espírita recebe os amigos aí interessados na doutrina, para nós é sempre uma alegria conversar, na verdade, a respeito do espiritismo. Não tem a pretensão de fazer uma palestra, mas é uma conversa de alguém que se sente portador, através da doutrina, de um tesouro. Então nós estamos aqui no papel de quem compartilha um tesouro muito querido assim ao nosso coração. Eu li um livro agora há pouco tempo, gente, de um autor americano de origem hindu, chamado Deepak Chopra. É um desses autores ligados assim à autoajuda, mas é um médico, é um estudioso, muito espiritualizado. E ele fez um livro, porque nos Estados Unidos existe um movimento ateu bastante forte, e existem porta-vozes no mercado editorial americano que colocam aí as ideias do ateísmo, e tem um grupo bem forte assim que combate a ideia de Deus. E o Chopra resolveu escrever esse livro chamado O Futuro de Deus, um pouco para responder a estes autores americanos e um pouco para trazer algumas ideias de espiritualidade moderna para aquelas pessoas lá nos Estados Unidos. Enfim, ele introduz o livro trazendo um conceito que para nós espíritas já é um conceito bastante refletido e divulgado, que é a existência de Deus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz aos benfeitores espirituais é: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é. E os espíritos dão uma resposta sintética, mas que para nós é motivo de um entendimento, porque eles dizem que Deus é a causa primeira. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Como todo efeito tem uma causa, o universo que nós temos aí a ser observado é criação de Deus. A causa deste universo é Deus. E o Chopra, no seu livro, gente, ele comenta que um cientista, um astrofísico, se eu não me engano é o título do cientista, foi fazer uma palestra, uma conversa como a nossa, e ele falou assim: eu não sei como as pessoas ainda não acreditam, algumas pessoas não acreditam na divindade. Porque ele fez um trabalho numa célula viva, que eu não vou lembrar, não anotei, mas é uma determinada célula, e ele constatou que essa célula tinha tantos milhões de partes que compuseram aquela determinada célula. E ele fez um comparativo, gente, que é usado meio como um bordão agora, para provar a existência divina, com um Boeing, um avião Boeing, um 747, se eu não me engano, o modelo, que é formado mais ou menos do mesmo número de partes. Então, para você construir um avião, você tem tantos milhões de partes para construí-lo. E essa célula que o astrobiofísico estudou tem o mesmo número de partes que a formam. Então ele disse assim: para nós acreditarmos no acaso, para nós não aceitarmos a divindade, não aceitarmos um poder ordenador no universo, nós temos que imaginar que, para fazer um paralelo, passou um furacão num ferro velho que tinha milhões de partes lá, e esse furacão, passando pelo ferro velho, foi capaz, depois que passou, de formar um Boeing. Porque as partes estavam ali dispersas, o furacão passou e montou. Porque a ordem que esta célula viva apresenta na sua composição demonstra a existência de um poder pensante que permitiu que ela se formasse. Então esse cientista estudado, aí avançado, ele falou: como é que as pessoas podem acreditar no acaso numa situação que envolva tantos detalhes assim? Não dá para aceitar. Então nós que chegamos à casa espírita, partimos do princípio que nós que aqui estamos acreditamos na presença de Deus.
aceitamos a existência da divindade, embora nós tragamos os atavismos do passado, quando muitas vezes nós representávamos a Deus com a figura humana. A mitologia dos povos antigos dava essas características aos deuses. Então você tinha Deus para tudo. Você tinha Deus para os fenômenos da natureza, você tinha Deus para as próprias potências das criaturas, tinha a deusa da sabedoria, a deusa da alegria, a deusa da inteligência. Então, neste ponto, nós temos uma dívida para com o povo judeu. Alguns amigos devem estar assistindo a novela que está com o Ibope bom, que é os 10 Mandamentos, né? Que está passando no canal 7. O povo judeu foi um povo heróico, é um povo heróico, mas tem um passado de lutas. O Espírito Emmanuel, quando fala no livro A Caminho da Luz, a respeito das grandes raças da terra, fala deste empenho do povo judeu em guardar a ideia do Deus único. No mar, eles eram uma ilha que acreditava no Deus único, rodeado por um mar de povos que acreditavam no politeísmo, nos muitos deuses. Então nós devemos ao povo judeu essa herança do Deus único. E estamos aqui hoje como espíritas, aceitando, embora nós não o entendamos como esse ser humano grandão, ou como aquela figura da Capela Sistina que ficou clássica, do Deus esticando o dedo lá para o Adão, um senhor de barbas brancas e longas, mas nós aceitamos a existência da divindade. Não há espaço na nossa crença para que o universo reflita o acaso, porque o acaso não existe. Dizem os entendidos que muitas vezes o acaso é quando Deus não quer assinar sua obra, mas a própria força da natureza reflete a existência desse poder divino. Então nós temos fé em Deus, nós temos fé. Este mesmo autor desse livro que eu conversei com vocês desde o começo, ele nos fala uma coisa que para mim funcionou como talvez um clique assim, para nós conversarmos nessa noite. Porque ele diz assim: embora nós tenhamos fé, a fé, para ser validada, ela precisa operar no nosso dia a dia. A fé só tem valor quando ela nos transforma para a vida. A fé inoperante já não encontra mais espaço para nós que queremos viver a verdade espírita. Então o Espiritismo nos convida a exercer essa fé na nossa vida, a demonstrar o valor desta fé com a nossa própria conduta. É um desafio permanente, porque nós estávamos acostumados a fazer do exercício da fé um período que nós guardávamos na semana para irmos até a igreja, até o templo protestante, ou mesmo até a casa espírita. E naqueles minutos em que nós permanecemos no local religioso, nós fazemos a nossa oração, fazemos os nossos pedidos, colocamos os nomes sobre a mesa, pedimos a orientação mediúnica quando nós temos algum problema que não conseguimos resolver e precisamos da ajuda dos espíritos nobres. Então é um exercício que se restringe àquele espaço. Eu vou ao centro uma vez por semana ou duas, ou eu vou à igreja na missa de domingo, ou eu vou ao templo um domingo à tarde para ouvir a palavra, como se diz. Então chega para nós este convite novo, onde a fé passa a conviver no nosso dia a dia. Onde nós entendemos que a fé é um ato de interiorização, de consciência profunda, e a pessoa passa a exercê-la dentro da sua vida cotidiana, refletindo a excelência dos ensinamentos em que ela acredita. Então é uma transição da fé que se restringia a um espaço para a fé que vai conosco para uma vida.
Então nós vamos ver, gente, que se a fé não melhorar a nossa vida, o nosso cotidiano, ela realmente não está fazendo o seu papel. Nós vemos as pessoas às vezes assim, eu frequento, mas eu não consigo resolver meus problemas, eu frequento, mas a hora que eu saio daqui, André Luiz narra uma situação interessante no livro Missionários da Luz. As pessoas como nós, entraram na casa espírita, participaram de um círculo de oração, os benfeitores tomaram o maior cuidado, aplicaram o passe, através dos médios, dos intermediários, não é? Quando acabou a reunião, a pessoa falou, nossa, como estou me sentindo aliviada, uma senhora. Como é bom poder compartilhar com a oração dos nossos amigos. O filho também, mamãe, estou me sentindo muito bem. A irmã mais jovem, eu também, me sinto tranquila, graças a Deus, vamos voltar para casa. No momento em que eles saem do templo espírita, lá fora os aguardavam as entidades espirituais que faziam parte da rotina da vida deles. Atraídas pelo processo de sintonia do pensamento que eles próprios irradiavam, emanavam. Então, na hora que eles saem, o André Luiz fica até surpreso, porque vê as pessoas, parece que estão iluminadas, felizes, radiantes. No momento que eles saem, um espírito enlaça de um lado, o outro enlaça de outro, aquilo parece fácil. Aí a mãe começa a se queixar, quando nós estamos na casa espírita, a gente se sente tão forte, mas é só pensar naquilo que nós temos que enfrentar na nossa vida. Ah, meu Deus, já me falta força, eu já estou com tanta idade, eu não tenho mais disposição. O filho, é verdade, mãe, eu também. Quando eu estou no círculo de oração, eu sinto força para superar as minhas tentações. Mas no momento em que eu saio para a rua, ela já vem forte, eu não consigo contornar. Os espíritos infelizes encontram o espaço para sintonizar. Só a jovenzinha fala, mas mamãe, meu irmão, nós temos que colocar o que a gente aprende em prática. Nós precisamos ir para a vida e viver e tal. Então André Luiz percebe que ela é a única que mantém aquela sintonia em que estava dentro da casa espírita. Aí a mãe fala, você é muito nova para dar opinião na minha vida, o que você sabe da vida? Você não viveu, quando você tiver vivido o que eu vivi, aí você vai ver como é sofrido, não sei o quê. Então o benfeitor explica, ela, a jovem, ainda não está contagiada pelo pessimismo que vigora na família. Agora os outros dois estão entregues às companhias que eles mesmos elegeram. Então nós precisamos encontrar mecanismos de levar o espiritismo para a nossa vida, de trazermos a doutrina para o nosso cotidiano. Esta é a fé operante. Os espíritos falam a Allan Kardec, gente, e é muito curioso nós lermos isso no Livro dos Espíritos, que Deus não prefere quem o adora dessa ou daquela forma. Ele prefere o coração sincero. E é interessante na obra de Chico Xavier, porque o André Luiz relata que no mundo espiritual, vejam só, as pessoas às vezes acham que a gente chega no além e já vira espírito automático. As pessoas têm as suas crenças que são respeitadas no além-vida. André Luiz narra, no livro Ação e Reação, que ele vai fazer uma visita num determinado templo no mundo espiritual, um local de oração. Era o templo da Mansão Paz, um local destinado ao socorro dos infelizes. Quando ele entra, ele fica emocionado porque a atmosfera de prece de tantos anos contagiou o ambiente, ele se sente voltando à infância, faz o seu Pai Nosso, todo emocionado. E quando começa a transitar com o assistente responsável por aquele local, ele vê que uma senhora está orando a Maria Santíssima. Ela fala, Mãe Santíssima, abençoa meus filhos que estão na terra, protege, eles são criminosos, mas eu cuidei com todo... E vai pedindo. E se surpreende, ele olha no outro canto, tem uma outra moça fazendo uma prece, um espírito desencarnado, né? Uma moça para caracterizar, que era uma jovem, fazendo uma prece para Teresinha do Menino Jesus, a santa da França, de Lisieux.
pedindo. A famosa freira, que ela era carmelita no século XIX, pedindo que ajudasse a mamãe que ficou na terra e que sentia a falta dela. André Luiz anda mais um pouquinho, tem um outro senhor orando, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, o Senhor abençoe minha esposa. Então ele percebe, naquele ambiente de oração, que não é o catálogo da criatura, não é a etiqueta que ela possa apresentar, mas é a forma com que ela exerce a sua fé. É o jeito de ver a fé de uma forma sincera, porque a fé sincera, dizem os Espíritos, que ela progride. A fé com segundas intenções, ela vai estacionar. Mas a fé, quando movimenta essa força íntima de acreditar, certamente ela vai progredindo. Porque cada indivíduo está num determinado degrau. A pessoa, às vezes, senta num local como o nosso aqui, a pessoa vai falar 15, 20 minutos, meia hora, a pessoa às vezes não gosta, ela gosta de ir no lugar que canta os hinos lá, ela se sente mais sintonizada. Uma vez nós fomos, que virou até uma situação turística em São Paulo, que é ouvir o canto gregoriano lá no Mosteiro de São Bento. Não sei se vocês já foram ver. É bonito lá, os frades cantam, é um negócio bacana. Só que nós ficamos surpresos, nós fomos com os amigos, porque existe uma postura dentro da igreja tão cheia de movimento, que você acaba até, eu não sei como o povo não se perde na hora de fazer isso, fazer aquilo, agacha, levanta, não sei o quê. E tinha umas senhorinhas lá, que elas ficaram até indignadas. Vocês não estão se ajoelhando por quê? A gente não sabia que era a hora, porque fomos mesmo como fazer um passeio, com todo respeito, né? Mas a pessoa se sente bem naquele ambiente, porque não adianta falar assim, nós temos que ser espíritas. Emmanuel, na apresentação do livro Nosso Lar, ele fala, as pessoas precisam de espiritualidade, mais do que espiritismo e espiritualidade, a pessoa precisa de espiritualidade, nós precisamos viver a nossa fé. Então existem mecanismos que a doutrina espírita nos propõe, que nós podemos levar para a nossa vida diária. Nós temos uma série de coisas para fazer na nossa vida material. Uma série de responsabilidades. A nossa proposta de hoje aos nossos amigos é mostrar mecanismos que podem tornar essa fé operante quando nós estivermos em casa, no nosso dia a dia. Por exemplo, meditação. Quando falo em meditação, logo nós pensamos num guru sentado na posição de lótus, não é? Mas meditação é o ato de você pensar firmemente numa determinada situação, num quadro, e procurar analisar aquele quadro. Nós recebemos tanta informação hoje pela internet. Estava conversando com o Zé agora, a gente tem hoje, rede social, é o WhatsApp, você recebe tanto vídeo, tanta coisa, e nós temos uma certa atração pelo mórbido, não é? Pode ver que você está andando no trânsito e tem um acidente, para o trânsito, nem tanto pelo acidente, mas por conta de quem quer ver. Se tem alguém estendido, se o SAMU já chegou, se já enrolou o cara na maca, se não enrolou, se é motoqueiro. Então vai parando, fazendo aquela filinha, porque nós temos uma atração pelo mórbido. Agora, quando nós falamos de coisas positivas, a gente pouco temos tempo para pensar, para dar uma aclarada na cabeça. Então a meditação, às vezes a pessoa fica alguns minutos pensando. A gente fica pensando assim, como seria no tempo de Jesus? A impressão que Jesus causava nas pessoas. Estava lendo um trechinho do Evangelho, fiquei pensando, fiquei meditando a respeito. Marta e Maria. Marta estava fazendo as coisas da casa, porque receberam Jesus em sua casa, elas eram irmãs de Lázaro, né? E enquanto ela fazia as coisas, Maria estava tão embevecida diante da figura de Jesus, que ela esqueceu do tempo. Jesus falava a respeito do reino de Deus, ia trazendo a sua boa nova, e Maria ficava ali extasiada ouvindo. Chegou uma hora que Marta falou: minha filha, você precisa me ajudar, ou você vai ficar aí sentada?
Aí Jesus diz assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser lhe tirada. Então eu fico pensando, como as pessoas se sentiam diante da presença de Jesus. Vamos voltar 2000 anos atrás. Quando nós fomos a Uberaba uma vez, uma caravana, quando nós começamos a ir na caravana de Uberaba, o Chico não ia mais ao centro, Chico Xavier. Então nós já estávamos acostumados a ir, porque lá em Sacramento a gente passava lá via lá os locais de Eurípides, Barcelona, o local lá, o Centro Espírita da Prece para nós, era mais um ponto, fala, poxa, o Chico trabalhou aqui e tal. E numa das últimas vezes que nós fomos, a gente encontrou lá com o nosso Williams, nosso Isabel estava, outros amigos, eu estava conversando com o Williams e começou uma movimentação meio diferente lá, né? E qual não foi a nossa surpresa? O Williams falou, acho que o Chico, eu falei, não, imagina, tio Williams, não vem, o Chico não vem mais. Nossa, tem alguma coisa estranha aí. Quando o seu Eurípides, lá, o filho adotivo do Chico, parou o carro e o Chico desceu, nós vimos o Chico vindo para entrar, mas deu uma emoção tão... Eu falei, meu Deus, que negócio diferente, né? Da presença do apóstolo de Jesus. O Williams falou assim para mim, lembra como se fosse hoje, só quem entendeu o Espiritismo é que compreende o que nós estamos sentindo. Porque o Chico sentou lá e falava de solavanco de Espiritismo e de Jesus. Então, se na presença do servo nós nos sentimos assim, imaginem aquelas pessoas há 2000 anos atrás, diante de Jesus. Ele irradiava tal onda de amor que a pessoa mudava a vida toda. Ela era capaz de dar a própria existência em favor do Cristo. Então a gente fica pensando nisso. Alguns minutos, quando você vai sair para trabalhar, você já sai com um outro tipo de pensamento. Oração. Nós começamos a orar o Pai Nosso, mas quando está já está dormindo. Eu lembro da nossa Isabel falar, que o irmão Francisco dos Santos Meira dizia isso, o espírito protetor, o espírito amigo, que as pessoas não têm o hábito de orar. Vocês podem ver que passar lá na orientação mediúnica, a nossa Isabel vai passar as preces lá do final do Evangelho, que é para nós criarmos o hábito de alimentar-se da prece como nós nos alimentamos materialmente falando. Mas nós temos preguiça de rezar ou de orar, como nós falamos na doutrina espírita. Nos falta ânimo. A pessoa não tem paciência. Mas às vezes nós temos paciência. Esse dia eu fui cortar com a minha esposa o cabelo do meu filho mais novo e estava ligado à televisão lá num desses programas que trazem notícia de assalto, essas coisas. As pessoas ficam 2 horas vendo aquilo, e xinga de lá, xinga de cá, e mostra de um lado, mostra do outro. Ah, isso aqui está me lembrando uma reportagem que aconteceu há tanto, e vai buscar outra também, que as pessoas já estão tudo desencarnadas, já estão quase para reencarnar, já, e o pessoal está mexendo. Sofrimento, e nós ficamos ali, nos alimentando a mente de coisas negativas. Ah, mas se você quer ser ingênuo que essas coisas não acontecem, acontece, sempre aconteceu. Mas eu não preciso permitir que isso adentre pela porta da minha casa. Porque amanhã ou depois eu começo a me acostumar com tudo isso. E nós não podemos nos acostumar. Isso está errado. Vai haver uma inversão de valores tão grande que vão sendo bombardeadas informações na nossa cabeça, quando a gente já incorporou aquilo como verdade. A gente não reflete, não para pensar. E aí se fala alguma coisa contrária, nossa, como você é antiquado. O erro pode ser apresentado num baúzinho de ouro, mas não deixa de ser erro. Então nós precisamos fazer uma campanha a partir de nós mesmos. Quando fala assim, vai fazer as 3 orações de manhã, mas não tenho tempo, o despertador toca no celular, eu preciso levantar, preciso me preparar para ir trabalhar, que eu vou enfrentar 2 horas de trânsito. Separa 5 minutinhos para fazer uma oração, para pedir a Deus para abrir seu caminho, para afastar de nós as vibrações negativas de espíritos desencarnados, mas também de espírito encarnado, que também tem. Coloca Deus na frente.
Nós precisamos colocar Deus na frente. Leitura, a gente não lê nem selo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Faça uma leitura edificante, uma vez por dia. Povoe a sua mente de ideias nobres. Mas eu estou tão distante do que está escrito aqui. É por isso mesmo que tem que ler. Porque nós estamos em processo de autoespiritualização. Eu preciso me acostumar com a coisa boa. Porque isso não vai acabar nunca. O mal é transitório. O mal é passageiro. O bem não vai acabar jamais. Quando eu abro um evangelho, um livro com o qual eu me afinizo, faço aquela leitura ali, eu estou me alimentando do bem. Imaginemos o esforço dos benfeitores que vivem nas regiões mais altas da vida, para nos legarem certas ideias, para clarearem a nossa mente, para arejarem o nosso pensamento, e nós acabamos desprezando. Temos às vezes uma biblioteca, queremos novidade. Qual livro novo será que vai sair? Você já leu a obra do Espírito Emmanuel? Emmanuel já ditou isso faz 60 anos. Mas você leu? Li. Mas você leu? A gente dá uma passadinha de olho, já li. Guardemos um espaço para essa leitura, porque também funciona como um mecanismo de ligação com os espíritos amigos, que vão encontrar espaço em nós para nos ajudar quando a gente precisar. Outra coisa que nós podemos levar para a vida, gestão de ansiedade, gestão de estresse. Hoje nós vivemos uma loucura na vida. Vivemos umas doideiras por causa de ganhar o pão de cada dia. A situação econômica é complicada, cada vez piora mais. Todo mundo correndo feito louco atrás do dinheiro para poder viver. O estresse chega nas alturas. Eu tive um problema uma vez, vou contar, não é biografia, mas só para ilustrar. Há uns 10, 12 anos atrás, aconteceram algumas coisas ao mesmo tempo na minha vida. Eu sempre fui um sujeito que achava que estava controlando todas as coisas, mas de repente perdi o controle. Umas 3 ou 4 situações que aquela ansiedade foi vindo. Uma madrugada eu tive uma crise de ansiedade. Eu pensei que ia morrer. Então eu, como sou bisneto de italiano, não sou neto, sou bisneto. Meu bisavô é lá de Catanzaro, na Calábria. São pouco dramáticos. Eu fui até o berço do Pedro, me despedi do Pedro, que eu achei que estava morrendo. E liguei para o Moncheia, que é meu amigo, meu irmão. Falei, irmão, você me leva ao pronto-socorro, mas é a última vez. É a primeira e última que eu vou te pedir esse favor, umas 3 horas da manhã. Porque o pânico, a sensação que eu ia morrer, o coração disparava. Eu falava, meu Deus do céu, agora eu vou. Então eu fui me despedindo, também da esposa, do meu filho, não tinha o Luiz ainda, só me despedi do mais velho. O Moncheia me pegou e nós fomos. Foi uma série de visitas minhas ao pronto-socorro, por causa da crise de ansiedade. Então era um pânico tão grande que eu pegava a lotação num lugar e ficava pensando, eu estou perto da casa de quem? Agora eu estou perto da casa da minha mãe. Qualquer coisa que me acontecer, eu ligo para ela. Agora eu estou perto da oficina do meu tio, qualquer coisa eu ligo para ele. Porque a pressão do dia a dia desencadeou um processo, talvez por uma fragilidade, já uma predisposição já minha, para perder o controle. Então a cabeça estava para um lado e o corpo estava para o outro. Tremia todo. Mas ia no pronto-socorro, não tem nada, senhor. Vamos dar remédio. Taca remédio. E o remédio fazia efeito contrário, que aí que eu não dormia. Cheguei a ligar para a Isabel, porque eu sabia que ela meditava. Acho que era umas 5 horas da manhã, Isabel. Calma, não sei o quê. Isabel nos ajudava. Vim aqui tomar passe de quinta-feira com a flor, porque eu já trabalhava na segunda-feira, vim de quinta-feira tomar passe. Não, você vai dormir, todo mundo, você vai dormir, né? Aí deitava, eu tinha um despertador automático, 3 horas da manhã era batata. Pum, abri o olho, e agora? Conseguia dormir. O Espiritismo me ajudou. Fui tomando passe, fui tomando água fluidificada, fui aprendendo a lidar com o problema. Vi que eu não ia morrer mesmo, pelo menos por enquanto.
Porque a morte, gente, alguém tem a senha. Cada um de nós tem uma senha. Alguém é o responsável por chamar. Uma hora chama a nossa senha. Mas quem chama está sob a ordem de Deus. É Deus que manda. Então, até hoje, eu ainda de vez em quando tenho uns piripaque, mas já está meio sob controle, porque eu aprendi a me autodoutrinar. É coisa meio de louco, né? Eu sei. Então, às vezes, estou lá andando de madrugada, minha esposa já sabe, eu estou andando pela casa, porque eu estou me autodoutrinando. Você não vai morrer, Marcelo. Calma, meu filho. Qualquer coisa desencadeia. Esses dias meus 2 narizes entupiram, eu falei, por onde eu vou respirar? Chupa pela boca. Porque eu tenho esse pânico. Mas eu, Marcelo, dá tempo, calma. Não precisa se despedir de ninguém, né? Vai passar, você está resfriado. A gente vai conversando conosco mesmo. Mas isso é doideira. Calma. Vai passar. Também se não passar, quem sabe é Deus, não somos nós. Não vai adiantar a gente se apavorar por conta do que pode acontecer. Nós vivemos apavorados por algo que a gente não tem nem certeza se vai rolar. Nós vivemos ansiosos por situações que a gente nem sabe se vai viver. E não sabe, talvez, que Deus vai nos dar força suficiente para ultrapassar. Eu pensava sempre, quando eu perder meu pai e minha mãe, eu vou entrar em parafuso. Nós internamos papai na sexta, no domingo eu estava sepultando. Dói no fundo da alma, vocês sabem. Mas Deus deu força. E Ele sempre dá força. Mas eu preciso ofertar algum espaço para que Ele penetre na minha vida. Porque nós fechamos a porta para Deus, fechamos o vidro, e depois, quando a gente está em desespero, a gente sai correndo procurando socorro. Quando nós podíamos administrar isso de forma diária, podíamos fazer isso uma busca constante, não uma busca só para o momento em que a dor bate na nossa porta. Então a fé é boa para quem tem. As pessoas perdem tempo discutindo. Nós queremos entrar no estágio daqueles que desejam conquistá-la para a vida, desejam vivenciá-la, na certeza que Deus não nos exclui dos problemas pelo fato de nós sermos espíritas, mas nos dá força. É tão linda a prece de Jesus junto aos apóstolos: não vos peço, Pai, que os tire do mundo. É lindo isso. Porque o Senhor Jesus sabe que cada um de nós tem que passar o nosso pedaço. Mas Ele pede a Deus que nos dê força para passar. Então, gente, quando nós... Esse é o sinal para eu parar. A musiquinha. Tá bom já. Então, vamos encerrar. Agora nem lembro mais como é que eu ia encerrar. Vamos terminar. Jesus fala assim, gente, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com o que se vai salgar? Se nós que recebemos a mensagem divina, não tivermos coragem de apresentá-la aos outros, o que vai ser do mundo? Se nós nos recolhermos, sempre nessa proposta, eu não sou ninguém, eu não sou nada, ou senão não é para mim, não tenho condições, os outros são sempre iluminados, nós depositamos a carga, às vezes do nosso afeto, sobre os ombros das pessoas, e quando as pessoas falam, está vendo, a religião não presta, nós nos esquecemos de edificar nós mesmos no altar íntimo do nosso próprio coração. Um altar que nós devemos guardar os nossos valores mais bacanas. Onde nós devemos acumular esse tesouro que Deus nos proporciona. Para compartilhá-lo com as pessoas que convivem conosco. Então, se nós tivéssemos essa condição de algo sugerir aos nossos amigos, nós diríamos isso, que
que a doutrina espírita possa ser parte da nossa vida, que ela possa fazer parte do nosso dia a dia, que ela possa chegar naquele espaço onde muitas vezes as pessoas são intolerantes. Isso não quer dizer que nós vamos ser os bonzinhos, porque ser bonzinho é fácil. Agora, a pessoa agir com justiça, com dignidade, aí é mais complicado. Mas sejamos nós aqueles que procuram fazer a divulgação do bem, que procuram enxergar o lado bom, que excluem da vida situações que não acrescentam em nada. Nós temos que acionar o nosso seletor e selecionar aquilo que nos faz bem. Já é tempo de aprendermos a discernir o bem do mal. É isso que os Espíritos falam a Allan Kardec quando vão definir moral. O que é moral? É discernir o bem do mal. Então nós agradecemos a Jesus pela oportunidade de conversarmos com os nossos amigos e pedimos a Deus, aos Espíritos nobres, né, continuem dando força para que a gente siga adiante na nossa trajetória, cada um na sua trajetória, mas na certeza que Deus não nos desampara. Deus não nos desampara. Não há por que ter medo. Deus não nos desampara e Jesus permanece no leme. Que Deus nos abençoe.